dá para notar que ele tem um outro problema, né? E o comentário é do Tavo aí para ele enxergar, tá? Aqui um caso de coluna lombar, ele é um caso lá que tem uma imensa hérnia de disco. Essa hérnia de disco está aqui no espaço L5, S1. A gente começa a contar do sacro, 5, 4, 3, 2, 1. Então assim, o que se nota? Essa é uma imagem T2. Na imagem T2, tudo que for aquoso vai ser brilhoso, tudo que for não tão aquoso vai ser escuro. Então o que a gente nota? A gente nota um disco L5, S1 bem escuro, uma certa perda de altura em relação ao espaço 4L5 e os demais espaços. A coluna está retificada, tem um pouco de lipossubstituição da musculatura paravertebral, e essas manchas brancas que vocês estão aqui, não é grosseiro, não é importante. A medula está terminando ali no polimedular, mais ou menos em L1, L2, como usual, mas tem essa hérnia extrusa aqui, que chega a ser quase uma vela escorrida, né? E aí a gente tem que fazer um corte assim, axial. Esse é um corte sagital, né? Digamos assim, a gente está cortando da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, para saber de que lado que é a dor na perna, e se corresponde àquela hérnia, que deve incomodar, né? Porque ela obstaculiza praticamente todo o canal vertebral nesse ponto aí. E aqui eu estou vendo o processo espinhoso claramente. Significa que eu estou mais ou menos do meio da coluna para o lado esquerdo, certo? E aí eu fiz um corte axial. Bom, aí a gente começa com um problemaço, né? A gente vê uma coluna assim totalmente prensada, desviada quanto ao arcabouço ósseo. A gente vê um ligamento amarelo levemente hipertrófico, chamado ligamento flavo, corresponde ao espaço L5-S1, porque eu estou vendo a junção sacroiliaca dos dois lados. Aquela lipossubstituição que não me parecia tão grosseira, ela me parece grosseira, porque massa magra é o preto e a massa gorda é todo esse branco, ou seja, o desuso da coluna lombar dele está levando a essa imensa perda da massa magra, né? E já está repercutindo lá no psoas do lado direito, né? Eu já tenho também assim algumas alterações aqui no psoas do lado esquerdo, e eu estou vendo essa hérnia gigantesca extrusa assim, ocupando praticamente aí 50% do canal. O que eu optei? Tratamento que eu gosto, biológico. Fosse para qualquer médico aí, ele me alterar, não tenho dúvida. Fui para o tratamento biológico, o paciente acreditou, não quis fazer a cirurgia, sentia dor, mas aguentou o tirão. Fomos para o tratamento biológico. Esse início de tratamento foi, não tem a data ali está aqui, ó. Foi, deixa eu ver se eu tenho a data ali, fevereiro de 2021, e nós estamos aqui em dezembro de 2022, ou seja, quase 2 anos depois. Eu repeti a ressonância, é o seguinte: o disco está preto, mas a hérnia acabou. E aquela lipossubstituição grosseira que a gente via ali já não existe mais. Ele começou a usar a musculatura. O paciente 0 km, zerado, tá? Livre de dor, feliz da vida, né? Agradecido. Só faltou estender o tapete vermelho para a gente passar ali, né? Super feliz, capaz de uma cirurgia. E assim, 3 outros médicos queriam operar. Ele acreditou, confiou, co-criou a realidade dele, né? Aqui um outro caso de ombro, eu não vou mostrar tantos casos, né? Eu devo ter para lá de 3 mil casos, tudo parecido. A minha taxa de sucesso tem sido assim ao redor de 92% dentro da minha vida. Tudo que eu tenho tocado lá, graças a Deus, tem dado certo. Agora, óbvio, né, isso depende também da idade do paciente, do grau de degeneração, do grau de problema e
do sistema de crenças que a gente falou desde o início, né? Se ele não acredita que isso aí vai funcionar, não vai funcionar mesmo, tá? Aqui é um ombro, né? Uma lesão do manguito rotador de 1,37 centímetros, tá? Um raio-x que a gente vê ali que foi feito, uma ressonância, desculpe, a imagem T2 de novo, no agosto de 2020, 4 meses depois, a gente já tem o reparo do manguito, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Claro que ainda há algumas alteraçõezinhas, algum acúmulo de líquido, a bursa um pouco espessada, mas não tão espessada quanto lá, um pouquinho de artrose clavicular, um pouco de líquido correndo pela corredeira bicipital, um pouco de líquido ainda no recesso inferior da cabeça glenoide, a glenoide um pouco ainda telescopada superiormente, né? Mas o paciente está livre de dor, certo? O paciente está livre de dor. Aqui o ligamento cruzado, né? Ligamento cruzado totalmente arrebentado, ligamento cruzado refeito. Aqui esse cara virou campeão brasileiro de jiu-jitsu na categoria dele, uma lesão completa de cruzado, que até então era sempre cirúrgico. Aqui o depoimento do paciente. Bom, então aqui estamos com a nossa paciente querida. Sofreu uma cirurgia, tudo bem. Hoje nos trouxe até um presente, né? Sim, né? Maravilhoso. Presente dele, merece, não é nada. Mas conta um pouquinho da tua história. Tu sofreste uma cirurgia, né? Ela sofreu uma cirurgia 8 meses depois, ela Já de uma hernia. Isso foi o que aconteceu. Pois é. Final de 2021. 21. E tinha. Para encerrar o vídeo, tem mais coisa, né? Aqui são células, né? Aqui eu estou usando todos os tipos de células, né? Aqui então temos o DNA, aqui eu tenho plaquetas, aqui eu tenho plaquetas mais turbinadas, aqui eu tenho biofat, tá? É gordura, certo? E aqui embaixo tem ainda uma ampolinha de ácido hialurônico. Ali embaixo, desculpe. Ali, tá? O ácido hialurônico é um condutor, né? É um veículo condutor das células. Aqui um plasma rico em plaqueta verdadeira, num tubo de Falco aí de 15 ml, vocês vão tirar os 20% remanescentes. E ali vocês estão vendo a camada de buff coat, que é as células brancas, tá? Esse é o meu netinho. Claro que eu vou te beijar, né? Aqui o uso do ultrassom é uma ferramenta importante se eu quiser injetar numa articulação alvo. Por exemplo, aqui um quadril, onde eu estou vendo a minha agulha lá, seguramente se dirigindo a cabeça e não impactando ali no rebordo posterior do acetado, né? Aqui um plasma rico em fibrina. Eu não uso coagulantes nessas situações, eles servem muito bem para ocluir feridas, né? Ou cavidades, né? O 25 deve usar bastante isso aí, tá? Aqui um lisado plaquetário, na realidade é um banho de ultrassom, aonde eu tiro todas as cascas das plaquetas e utilizo o endovenoso só o lisado de plaqueta. Tudo self, né? Isso dá para fazer injetado, sem nenhum problema. Tá? Aqui a minha filha mora no Canadá, não vejo tanto, mas a gente se conversa bastante. E o meu esquimozinho, né? Aqui eu quero lembrar um pouquinho assim, né? Que, vamos dizer assim, alguns anticoagulantes interferem, né? A heparina ela é condrotóxica, então não se deve usar tanto, né? Eu uso sempre o colorgênio, tá? Eu boto lá o que eu quero, colágeno, fibras, menisco, tudo que eu desejo, porque eu não tenho muito tempo quando eu estou executando o meu BMA. E eu não quero danificar as minhas plaquetas com os infortúnios e as inseguranças que tem os anticoagulantes. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu faço. Aqui
Cuidado sempre com o que vocês dizem para os pacientes, né? Assim, essa não é uma medicina assim que tudo se resolve, né? Palavras, pensamentos e ações, elas se empoderam, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele disse que não ia ter segundo turno, ele só esqueceu de dizer que ele não estaria no segundo turno, né? Tá? Então aqui, vamos dizer assim, para mostrar que tem vários trabalhos falando assim sobre os problemas do intestino em relação às doenças, e aqui nem tudo a gente consegue resolver, né? Aqui eu estou com um problema de um animalzinho, eu adoro animais, né? No caso aqui era uma parvovirose, pena que não dá para acelerar, né? Bom, fiz tudo na minha vida, né? Fiz tudo na vida. Em 8 mesinhos eu perdi o meu bichinho por uma porcaria de uma parvovirose. RPD o dia inteiro, fiquei 36 horas lá naquela rede, quase dormi lá dentro. Era um pastorzinho de Malenois, ele tem uma origem alemã. E botei a música até do Hammer lá, né? Medicina germânica, soro, ozônio, tudo que dava para fazer. E o bichinho me deixou, infelizmente, tudo, tá?